Desde já os irmãos aí nos perdoando que a gripe hoje tem judiado da gente. A Lidiane nem pôde vir hoje, porque desde ontem meio só tomando medicamento, mas o Senhor é maravilhoso que nos permite estar aqui na casa dele falando do seu amor, né? Glórias a Deus. Convido os irmãos a abrir sua Bíblia no livro de Jó. Capítulo 3. Jó, capítulo 3, o verso 25 e 26. Diz a palavra do Senhor: porque eu temia me veio, e o que me receava me aconteceu. Nunca estive descansado, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Amém? Glórias a Deus. Bem, irmãos, eu escolhi um tema um pouco tanto atual nós vivemos hoje. Eu vim falar sobre o medo. O medo, o tema da mensagem seria: o medo não vencerá. Nós vivemos dias, principalmente a qual nós passamos pela pandemia, nós vemos que a sociedade ela está um tanto atribulada, abalada, principalmente com agora a mudança de governo. Há muito receio, o medo de fazer investimentos, o medo do que vai acontecer com a nossa nação. Mas se nós estudarmos a figura do medo, nós vemos que o medo, ele não é desde agora. O medo, ele tem se alastrado de uma forma como fosse um vírus na nossa sociedade, mas o medo, ele existe desde que o pecado entrou, o pecado originou, alcançou o homem. E eu tive peguei na internet uma definição do conceito do que é medo. Significa uma perturbação diante de uma ideia que está exposto a algum tipo de perigo que pode ser real ou não. Nós vemos que a figura do medo, ela entrou através do pecado. Adão e Eva, outrora agora, viviam na presença de Deus, sustentada, cuidada, velada por Deus. Agora já não estavam mais no jardim, e agora estavam sujeitas às intempéries, às necessidades humanas que eles precisavam suprir agora. Antes eles tinham um jardim que supria todas as suas necessidades. Antes eles tinham a proteção de Deus. Agora eles estavam, a Bíblia diz que eles se viram como nus, porque eles também estavam ali agora sujeitos a tudo que poderia acontecer. E o medo, ele veio a partir disso. E nós, estudando o medo, nós vemos que a sociedade, através do medo, nós temos várias doenças psicossomáticas: ansiedade, depressão, o suicídio. Há um estudo da OMS que mais de 800 mil pessoas no mundo morrem de suicídio. É uma pandemia social que nós vivemos. Eu particularmente, eu conheci uma pessoa, bem no começo da pandemia, uma colega da minha irmã. Ela era professora de uma escola, e ela havia acabado de perder a mãe dela, e veio a pandemia. Quando veio a pandemia, ela ficou com tanto medo daquela pandemia, que ela se trancava em casa, que ela começou
a padecer por inanição, ela não queria dormir, ela não queria comer, o medo da doença era tão grande que ela morreu literalmente por inanição. O medo, ele é real, o medo, ele traz isso, ele nos paralisa, ele nos tranca, ele não nos permite progredir. E isso acontece, irmãos, não é só com um ou outro, mas pode acontecer com qualquer um. Nós vemos isso através da figura de Jó. A Bíblia diz que nós vemos que o próprio Deus ali deu testemunho. Ele era reto, temente a Deus, se desviava do mal. Mas até Jó, ele disse que o mal que ele mais temia sobreveio. A um dado momento, Jó acabou se tornando escravo do próprio medo. Tanto que o exemplo disso, que todas as vezes ele levantava de madrugada, ele tinha medo. Ele clamava, ele apresentava sacrifícios a Deus, para que Deus tivesse misericórdia. Mas a sinceridade do coração de Jó era muito maior do que seus bens. E a pergunta que nos cala, que não quer deixar de calar, o medo, ele está atrelado àquilo que nós temos de maior valor. Eu particularmente, aqui com testemunho, eu não tinha medo, até pouco tempo atrás, de morrer. Não tinha mesmo. Mas depois que eu me tornei pai, eu tenho hoje medo de morrer. Porque hoje eu me vejo como uma figura que também eu tenho necessidade de, além de cuidar do meu filho. O que será do meu filho? E esse medo, ele vem e nos traz, ele nos tranca. O amor ao ser humano, o amor à esposa, o amor à família, ele também nos traz o medo. Nós não queremos viver só, nós não queremos viver abandonados. Mas isso, na figura cristã, ela é o errado. Porque quando nós colocamos o nosso coração nos nossos filhos, na nossa família, nós somos sujeitos ao medo. Porque o medo, ele pode ser algo real ou medo irreal. Algo engraçado que existe as chamadas fobias, né? Tem fobias para tudo: medo de aranha, medo de chuva, medo de ficar sozinho, medo de ficar num lugar, um ambiente fechado, né? A minha esposa, ela tem medo de barata. É algo assim que às vezes ela dá uns gritos lá em casa, lá, que acha que o pessoal vai chamar a polícia um dia lá, mas ela está com medo da barata. Se a barata voar, ela sai gritando, e eu tenho que, da onde eu estiver, eu tenho que socorrer ela, né? Eu acho que isso não é um mal só da minha esposa, né? Mas é irracional o medo. O medo, ele corrói a gente de tal forma que nos tranca. Ela, em vez de ela parar e entender e ver, olha, esse animal, ele não tem capacidade de me machucar. Ele pode ser nojento, ele pode transmitir doença, mas não faz mal. Mas o medo é tão real que para ela começa a gritar. Isso são fobias. Isso nos controla, isso não nos permite crescer, evoluir, não nos permite ser maduros. Mas a palavra do Senhor nos diz: onde está o nosso coração? Por que o nosso coração tem que estar em Deus, irmãos? Porque em Deus nós não temos medo, porque em Deus nós não temos perda. Deus é algo que ninguém pode tirar. O diabo tirou a família de Jó, o diabo tirou todos os bens de Jó, mas não conseguiram tirar o maior bem que ele tinha. Era o Deus Todo-Poderoso na vida dele. Aleluia. Por isso que a palavra nos ensina: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, porque assim o mal não pode te controlar, o medo não vai vencer. Amém? Amém. Aleluia. Aqui, ó, a psicologia diz que é um estado efetivo suscitado pela consciência de um perigo, ao contrário que suscita na consciência se sentir ameaçado, temor. Mas eu vejo que na palavra do Senhor, a palavra medo e temor a Deus é diferente. A Bíblia diz que nós devemos ter temor a Deus. Mas o temor a Deus, ele não é ter medo de Deus. O temor a Deus é ter respeito e entender a soberana vontade de Deus na nossa vida. Eu não tenho medo de Deus, mas eu tenho temor à soberana vontade dele. O temor é entender que Deus, ele é amor sim, meu irmão, mas ele também é justiça. São atributos inseparáveis de Deus.
O mundo quer pregar um Deus que Ele é amor, mas se esquece que um atributo inseparável dele é a justiça. E a justiça dele, que Ele diz que Ele separou um povo santo e irrepreensível. E que aqueles que querem buscar a Deus, Ele precisa se santificar, porque Deus é santo. A justiça de Deus não pode ser retirada. E o temor a Deus é o princípio de toda a sabedoria. 800 mil suicídios. Estima-se que quase 100 mil pessoas na América Latina morrem por suicídio. O medo é o primeiro gatilho para doenças psicossomáticas, entre eles a depressão. Amém? A ansiedade. Estima-se que 15, quase 16% da população sofre de depressão. Não é algo que nós devemos negar. Eu acredito que a igreja precisa trabalhar este fato e entender que se 15% da população está sofrendo desse mal, alguém da igreja também está padecendo disso. Porque todos nós, em suas maiorias, eu pela graça de Deus, eu não perdi ninguém, mas eu tive pessoas próximas que perderam familiares. E as pessoas hoje se encontram, em algumas vezes, em estado paralisado, não progride, não consegue evoluir, pararam seus ministérios, pararam suas vidas, pararam seus sonhos, porque o medo travou as pessoas neste lugar. O medo é uma porta aberta para o inimigo. De forma inconsciente, deixamos ele nos afligir. Em Mateus 6, 21. Quem pode abrir sua Bíblia, por gentileza? Abra comigo. Vamos. É um culto de ensino. Eu acredito que você trouxe sua Bíblia. Aquilo que eu falei antes. Onde está o teu tesouro? Porque onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Aonde está o teu coração? Eu confesso, irmãos, que não é fácil. Não é fácil a gente, dia após dia, a gente se apega. Mas uma das coisas que eu mais oro, particularmente diante de Deus, falo, Senhor, que nada seja maior em Ti. Que nem o amor que eu sinto pelo meu filho, que eu sinto pela minha família, pelos meus pais, seja maior em Ti. O amor a Deus, ele precisa ser cultivado, ele precisa ser falado, porque o inimigo, ele precisa entender que você tem como primazia da sua vida amar a Deus sobre todas as coisas, e que o medo não, e o mal não tem lugar na tua casa. Aleluia. Todo esse mal veio através de Jó, porque o inimigo quis acusar ele, e falou assim, olha, tira tudo dele, que ele vai blasfemar contra ti. Mas Deus tinha confiança na vida de Jó, permitiu que acontecesse isso, mas Jó não blasfemou contra Deus, porque o tesouro, o coração dele estava em Deus. O meu carro é uma bênção de mim, mas não é o meu coração. A minha família é uma bênção para mim, mas não é o meu coração. O meu maior tesouro precisa ser Deus na minha vida, nas minhas escolhas e no meu caminho. Aleluia. Onde estará o seu tesouro? Jó tinha raízes de medo, como vimos no versículo 25 e 26. O medo, o mal que eu mais temia, só veio sobre mim. De certa forma, existe uma chamada lei de Murphy, aquilo que tem que acontecer, acaba querendo acontecer, porque nós nos aprendemos ao medo. A ansiedade, ela é um produto que antecede esse medo. O medo, ele vai trabalhando na ansiedade, e nós ficamos ansiosos de tal forma a antecipar o mal, sem saber que o mal vai acontecer. Como nós podemos viver dessa forma sobre o medo? Nós precisamos entender que a nossa história, o nosso futuro está na mão de Deus. Por muitas das vezes nós nos vemos como Pedro. Quando Pedro estava ali, como viu Jesus caminhando sobre as águas, falou assim, antes do Senhor, faça que eu interrompa contigo.
Só que aí, quando Pedro começou a caminhar, ele começou a viver um milagre na vida dele. Ele começou a pisar sobre aquilo que a física dizia que não era impossível, mas o milagre foi possível na vida dele. Mas em um dado momento o medo começou a tomar conta dele, ele começou a afundar. E eu profetizo sobre a tua vida hoje, irmão, o medo não vai lhe fazer afundar essa noite. Você vai caminhar sobre as suas dificuldades. O Deus que eu sirvo, meu irmão, é um Deus eterno. É um Deus que, através da vida de Lázaro, mesmo 4 dias após a morte, ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi. Ele é o Senhor da vida. Aleluia. O que lhe leva a aproximar de Deus? O medo ou o amor? Se você tem medo do inferno, você está errado, irmão. Eu preciso orar por você. Você precisa vir aqui essa noite. Nós vamos orar por você. Porque você precisa vir-se a Deus. A Bíblia diz: eu amo os que me amam. Se você ama a Deus, você não precisa ter medo. Mas se você tem medo do inferno, se você tem medo do futuro, você não ama a Deus. Porque automaticamente, quando você ama a Deus, essas coisas elas não podem lhe afligir. Porque o teu futuro, você está sobre as mãos de Deus. Amém? Aleluia. Deus nos encoraja a não ter medo. Abra sua Bíblia no Salmo 91, o verso 5 e 6. É um salmo conhecido, famoso. Eu acho que todos os lugares que você encontra uma Bíblia em repartições públicas, eu acho que é o salmo onde está aberto, né? Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. A palavra diz: não devemos temer. Se o nosso tesouro está em Deus, não temos por que temer, não temos por que nos angustiar, não temos por que anteceder aquele mal. Mas nós devemos guardar o nosso coração em Deus e entender: Deus está comigo. Maior é o que está comigo do que está no mundo. O meu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho uma garantia de morar na cidade celestial. Esses pés vão pisar numa cidade santa, uma cidade cheia de ouro. Não porque tem valor, mas que demonstra que para no céu, o ouro que os homens morrem e se matam aqui, no céu não tem valor nenhum, é para ser pisado. Aleluia. Quarto, nos ensina a vencer o medo. Abra sua Bíblia em Filipenses 4, versos 6 ao 8. Filipenses. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pelas orações e súplicas com ação de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Confesso que o que nós mais vemos no noticiário, as notícias, são os comerciantes, são pessoas temendo o que irá acontecer com a nossa nação. Qual o caminho que nós vamos tomar? Se é um caminho pelo socialismo, um caminho de opressão. Mas a Bíblia diz que nós devemos apresentar a Deus a nossa oração, nós devemos apresentar as nossas lamúrias, nossas dificuldades diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós. Deus vai cuidar da igreja, meu irmão. O pastor falou sobre a igreja primitiva. A igreja primitiva não era diferente, irmãos, era muito mais pior. A igreja era perseguida, mas eles não perdiam a alegria, porque eles não tinham a vida deles como valiosa, porque eles sabiam que o lugar deles era estar ao lado de Deus. Eles tinham um propósito aqui, eles entendiam que enquanto eles estivessem como igreja, eles tinham a finalidade de levar ao mundo a mensagem de Cristo. Mas se alguém tirasse a vida deles, eles tinham um depósito em Deus dizendo: olha, eu estou com o Senhor na eternidade.
própria vida. Ah, meu irmão, eu tenho medo de morrer. Não tenha medo, meu irmão. Confie em Deus. Não tenha medo. Em Colossenses 3:2, a palavra nos diz que pensai nas coisas que são de cima e não as que estão na terra. Um crente que fica pensando somente nas coisas humanas. Eu não vou dizer, não, irmãos, por muitas das vezes, às vezes a gente está aqui na casa do Senhor, mas eu estou preocupado, o que vai acontecer amanhã? A conta de energia, a conta da água, o trabalho. Mas isso aí, irmão, eu estou deixando o medo me vencer. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos estar ligados no céu da graça de Deus, pensando nas coisas que estão de cima, pensando na eternidade de Deus, pensando na glória de Deus, pensando na obra de Deus. Enquanto nós vivemos pensando, lamoreando sobre as nossas dificuldades, nós não vamos conseguir vencer. Deus não vai deixar o seu nome se sujar. Deus não vai deixar a sua família se perder. Deus não vai deixar o mal entrar na sua porta. O sangue de Jesus Cristo está sobre os umbrais da sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Exercitando a fé é pensar nas coisas que estão de cima, orar todo o tempo. Está dirigindo, eu estou pensando nas coisas que são de cima. O triste, pastor, eu vejo uma geração de pessoas que querem viver a glória aqui na terra. Eles não têm mais esperança da eternidade. Eles não esperam mais o arrebatamento da igreja. Eles querem viver uma vida de plenitude aqui, mas não entendem que a Bíblia diz que neste mundo nós teremos aflições. A igreja primitiva passou por isso. Esse mesmo Pedro, que antes da cruz de Cristo, ele negava a Cristo, através depois da morte de Cristo, ele não mais temia a morte. Ele não temia mais o açoite, porque ele agora estava confiante. Ele passou pela cruz de Cristo. E nós vamos nos deixar vencer pelo medo? Aleluia. Ninguém está imune a este mal. 1 Reis, capítulo 19, o verso 12 ao 5. Primeira Reis 19, e depois do terremoto, um fogo, porém o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo veio uma voz mansa e delicada, e sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto numa capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? E ele disse: Senhor, tenho sido extremamente zeloso, Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Buscaram a minha vida para me tirarem. Mas o Senhor me disse: vai e volta para o caminho do deserto. O mesmo Elias, que outrora agora estava no Monte Carmelo, ali orando e buscando o fogo de Deus, e que consumiu o holocausto ali, agora estava com medo de uma mulher só chamada Jezabel, depressivo. Mas o próprio Deus falou: Elias, o que faz nessa caverna? Sai dessa caverna, Elias, não deixe o medo te corroer. Eu sou o Deus que mandou fogo dos céus, e eu sou o Deus que tem poder sobre a tua vida. Sabe o que é interessante em Elias? Ele diz: ó Senhor, só eu fiquei. Às vezes nós nos vemos numa situação que estamos sozinhos, mas o próprio Deus, ele fala ali: olha, eu tenho cultivado mais de 6.000 pessoas que não dobraram seus joelhos diante de Baal. Você não está só, meu irmão. As suas orações precedidas por outras pessoas dessa nação que está clamando por essa igreja. Você não está só neste lugar. Deus manda te dizer: sai dessa caverna, não deixe
porque Deus tem cuidado de ti. Aleluia. Se até Elias padeceu disso, irmãos, mas Deus manda dizer essa noite: saia dessa caverna, saia dessa depressão, saia dessa ansiedade, saia dessa angústia esta noite, em nome de Jesus, e volte para o caminho. Se você deixou de fazer algo na casa do Senhor, se você deixou de trabalhar na casa do Senhor por algum motivo, por algo que te afastou, Jesus vai te dizer: volte novamente para o caminho de servidão ao Senhor. A obra do Senhor precisa de ti. Aleluia. Você é o único a sofrer. Você é tão arrogante a tal ponto de achar que você é o único que padece sofrimentos. Porque a enfermidade chegou na minha casa, porque faleceu fulano de tal, porque aconteceu isso, meu irmão. A Bíblia diz que neste mundo nós teremos aflições. O mal, ele não é exclusividade da sua vida. O inimigo, ele está interessado naqueles que ele não tem poder e autoridade. O inimigo, ele está lhe tentando porque você tem algo maior de Deus. Você é uma chama, você é luz neste mundo. Aos olhos do mundo você incomoda. Aleluia. Você quer fazer a diferença? Dentro de uma escuridão, acender uma luz, ela pode estar longe do que for, mas você é referência. Você consegue, mas se você estiver ali no meio do escuro, uma luz acender, ela machuca os olhos. Não entenda que você, quando serve a Deus, você está machucando esse mundo, porque você revela a desprezo desse povo para com Deus. Jesus conhece suas aflições. Deixa eu olhar aqui a hora, porque já, para não perder, né? Senão o pastor não me convida mais para pregar. Jesus conhece as suas aflições. Ele viu o seu medo. Abra sua Bíblia em Mateus 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26. O verso 38 ao 42. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai comigo, ficai aqui e vigiai comigo. E indo um pouco adiante, se prostrou o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou adormecido e disse: Pedro, então uma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo uma segunda vez, orou, dizendo: Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça a tua vontade. Meu irmão, você crê num Deus Todo-Poderoso, que se esvaziou da sua glória, mesmo com toda a sua deidade, mesmo com todos os seus atributos, onipresença, onipotente. A Bíblia diz que ele se esvaziou, e ele passou pelas mesmas ansiedades. A Bíblia diz que ele teve fome, ele teve sede, ele chorou, ele teve todos os motivos para passar aqui, para desistir, mas ele suportou tudo por amor a mim e a você. Ele venceu o medo, ele venceu a angústia. Aleluia. Então, quando você dobrar os seus joelhos, meu irmão, a Bíblia diz: não useis de vãs repetições. Abra o teu coração diante de Deus. Fala: Senhor, eu tenho medo disso, Pai, retira isso de mim. Eu quero que o Senhor me dê coragem, trepidez. Eu quero falar do teu amor, eu quero orar na tua igreja, eu quero ser um servo fiel na tua casa. Abra o teu coração a Deus. Se você falar para mim dos seus problemas, talvez eu não vou conseguir entender, mas o meu Cristo, que eu creio, ele desceu na glória, ele viveu todas as lamúrias, ele morreu sendo inocente, não tendo uma acusação real contra ele, mas ele fez tudo por amor a mim e a você. Aleluia. O medo não poderá te vencer.
O medo é como um vírus. Como exemplo, eu contei um testemunho dessa senhora. O medo, ele se propaga. E um dos instrumentos que o inimigo usa para atormentar a igreja foi o medo. Olha, o vírus está se espalhando. Vamos fechar as igrejas. As igrejas são centros de distribuição de vírus. E muitas pessoas se afastaram. Muitas pessoas entraram em depressão. Nunca se teve tanta depressão como no tempo da pandemia. Porque o medo, ele é real, irmãos. Entenda que a cura do medo é somente Cristo. É a leitura da palavra, é a oração. Se eu cultivar o medo, irmãos, eu vou me afundar mais ainda. Mas se eu cultivar relacionamento vivo com Deus, sincero com Deus, eu vou ter vida. Eu vou ter esperança. Jesus sabia que a vitória viria através da cruz. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 9, o verso 22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Sem derramamento de sangue não há remissão. Todas as coisas elas precisam, para haver perdão, para haver remissão, é através do sangue. Mas entenda, irmãos, quando o inimigo, quando o mundo olha para as nossas vidas, irmãos, eles veem o sangue de Cristo, eles veem o sacrifício de Cristo na sua vida. E o inimigo, ele olha assim para o pastor Aldinei, ele olha assim, olha, esse daí era meu, mas o sangue de Cristo não me pode deixá-lo tocar. Não permita que o medo entre na sua vida, meu irmão, mas lembre que Cristo quebrou toda a maldição que havia sobre as nossas vidas. A cruz de Cristo não é algo morto, não é algo que não tem explicação, mas ele é algo real. Houve um perdão que nos alcançou a nossa vida. O inimigo não tem autoridade sobre as nossas vidas. Parece um ditado: o sangue de Jesus tem poder. Tem, meus irmãos. Ele tem poder para nos perdoar. Ele tem poder para nos elevar a sermos chamados filhos de Deus. Porque a palavra nos diz: porque o mesmo Espírito testifica que nós somos filhos de Deus. O Espírito de Deus que habita em vós, ele fala dentro de ti: olha, tens guarida do Senhor, tens depósito do Senhor, tens direito à vida eterna. Por mais que o inimigo lhe acuse, lhe dizendo qualquer coisa, ele pode te dizer: o sangue de Cristo me perdoa de todos os meus pecados. Aleluia. Não subestime o sangue de Cristo, não subestime o poder do perdão de Deus. Aleluia. Quando nos deixamos vencer pela ansiedade, quando nós nos deixamos vencer pelo medo, quando nós nos deixamos vencer pelos nossos problemas, nós diminuímos o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós permitimos que o inimigo entre e faça uma devassa. Mas esta noite eu quero lembrar que você, o sangue de Cristo, tem poder para acabar com toda maldição. A sua família não é do mundo, a sua família pertence a Deus. Se você está apresentando a eles a sua família, Deus tem poder sobre a sua família. Deus tem poder sobre as suas finanças. Deus tem poder sobre o seu ministério. Jesus conhece a sua dor. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, capítulo 2, versos 5 ao 11. De sorte que haja em vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, e tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achou na forma de homem e humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, para que Deus
o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho que está sobre o céu e a terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode dizer: eu tenho medo da morte, eu tenho medo da angústia, eu tenho medo de ser traído, eu tenho medo de sofrer, eu tenho medo de ser injustiçado. Jesus Cristo teve e passou por tudo isso. Ele entende cada um daquilo que te aflige. Eu tenho medo de perder o meu emprego, eu tenho medo de perder a minha família. Quando Jesus Cristo estava ali na cruz ali, aquela mesma multidão que o condenou, era a mesma multidão que outrora agora estava sendo alimentada por ele no deserto. Muitas daquelas pessoas viam ele curar milhares de pessoas daquela nação, mas eram aqueles que acusavam ele. Mas ainda assim ele se permaneceu fiel ao propósito de Deus. Porque olha, eu vou falar um negócio para você, meu irmão. Se dependesse da minha personalidade, eu acho que a raça humana estava acabada. Porque como ser humano, nós somos tendenciosos a ser reclamão, né? A guardar mágoa. Mas Cristo não. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de uma tal maneira que excede todo entendimento, que o homem ao natural ele não consegue entender a natureza do amor de Deus, que mesmo sendo injustiçado, mesmo ele sendo traído, aquele mesmo Pedro que vivenciou vários milagres de Cristo, aquele mesmo Pedro que andou sobre as águas, aquele mesmo Pedro que viu ali a sogra dele ser curada, aquele mesmo Pedro que subiu ali no monte da transfiguração e viu a glória de Jesus ali, agora negava a Cristo. Ele tinha todos os motivos como um homem poderia ter. Ele poderia ter descido naquela cruz, assim como o acusaram, porque não desce daí. Mas ele se manteve firme naquele propósito, para vencer o medo, para vencer a morte. Aleluia. Então, meu irmão, entenda: o Deus que você serve, tem autoridade sobre a morte. O Deus que você serve, aleluia, Ele pode libertar a sua família daquele teu servo, aquele teu filho que está nas drogas. Ele pode restaurar a tua família, Ele pode juntar casais, Ele pode trazer o seu filho novamente para a casa do Senhor. Não tenha medo, tenha coragem, tenha intrepidez, fale para este mundo: a minha família pertence ao Senhor, eu sou servo do Senhor e eu não temerei. Aleluia. A palavra do Senhor, se você olhar, há 365 versículos da Bíblia que diz para que a gente não devemos temer, um para cada dia do ano. Isaías 41:10 diz: não temas, ó filho de Jacó, porque eu sou contigo, eu te guardo, eu te cuido com a destra da minha justiça. Aquele que te chamou, aquele que chamou você para a boa obra, Ele vai velar pela tua vida. Você precisa estar confiante em Deus. Jesus nos deu o segredo. Abra sua Bíblia em 1 Pedro 5, 6 e 7. E Ele nos dá o segredo para vencer o medo. É incrível, pastor, que domingo a igreja estava lotada, né? Mas se você sentar com cada uma pessoa que está aqui, cada um tem um problema. Eu também não fujo ao caso. O pastor sabe da minha história, sabe da minha dificuldade. Mas se tem uma coisa que eu sei, irmãos, que eu entendo, que o melhor resultado que eu posso ter para a minha vida, para a minha família, para as minhas aspirações, está aqui. A Bíblia diz, no verso 6 e 7 diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Eu não preciso
de uma resposta positiva do Estado dizendo que eu passei no concurso. Eu não preciso de uma resposta do médico dizendo que eu estou curado. O que eu preciso é me humilhar diante de Deus. Eu preciso me humilhar diante de Deus. Eu preciso dobrar os meus joelhos diante de Deus e falar: Senhor, eu sou o teu servo, eu confio em ti. A minha família, a minha igreja, aqueles com a qual eu amo, Senhor, está debaixo das tuas mãos. Aleluia. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no verso 16, no capítulo 16, e o verso 33. Jesus nos deu o segredo. É um verso muito conhecido, mas às vezes a gente se esquece. Tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Ele começa a falar de muitas coisas, mas ele diz: olha, em mim eu quero que você tenha paz, eu quero que você tenha depósito, eu quero que você tenha confiança. É maravilhoso, né, irmãos? Chegar na conta no banco, até lá 100 mil, 1 milhão, ou como os bilionários da vida, 1 bilhão. Hoje o dono da Tesla lá tinha acho que 200 e tantos bilhões de dólares. Em reais deve dar mais de 1 trilhão de reais. É bom ter depósito, dá confiança, dá paz. Aqui, momentânea, mas qualquer movimento pode tirar. Mas a Bíblia diz que quer que em mim tenhais paz, tenhais depósito. O que você tem depositado diante de Deus? O que você tem depositado diante do altar de Deus, para que você tenha depósito, segurança de Deus? Que no mundo tereis aflições. Não tem como, irmãos. Eu sou melhor que Pedro. Eu não sou melhor que Paulo. Eu não sou melhor que o meu servo, meu Senhor Jesus Cristo. Todos eles, por amor a Cristo, eles padeceram, eles tiveram dificuldades, mas o amor deles era tão grande por Cristo, que eles não tinham suas vidas por valiosas, mas eles tinham um depósito na eternidade. Eles estavam pensando nas coisas que são de cima, eles estavam pensando na eternidade. O homem pode bater nas minhas costas, Pedro estava lá na prisão, o homem pode bater nas minhas costas, mas eu vou continuar louvando ao Senhor. A dificuldade pode bater na minha casa, mas eu vou estar aqui na campanha de oração, porque eu quero ter paz em Deus. Aleluia. A minha resposta não vem do homem, a minha resposta vem de Deus. Amém. E ele termina: mas tem de bom ânimo, tenha boa vontade, porque ele diz que eu venci o mundo. O Cristo ao qual eu sirvo, irmão, a qual eu tenho servido todos esses anos, ontem fez uma matemática aqui, 2021 anos que eu aceitei a Jesus Cristo, ontem, numa linha, lá no meio da Amazônia, andava 2,5 km para ir voltar para a igreja, debaixo do sol, voltava, 21 anos que eu sirvo ao Senhor, mas esse Deus que eu sirvo, irmãos, Ele é poderoso. Aleluia. Ele pode transformar um pecador, Ele pode transformar um homossexual um grande pastor, Ele pode transformar um drogado no meio das ruas como um missionário lá na África. Ele pode pegar sua família que está toda destroçada e novamente uni-los e trazer ele aqui para você vir na frente aqui e falar aqui, ó, eis aqui minha família, Senhor, que o Senhor tem me dado. Eu quero ver pessoas testemunhar neste lugar a restauração da família dele. Eu quero ver nessa igreja as pessoas testemunhar que foram curados, libertados neste lugar. Mas você precisa se humilhar diante de Deus. Tem de bom
tenho ânimo, porque o meu Cristo venceu. Aleluia. E para finalizar, abra sua Bíblia no Romanos 8. Verso 35 ao 39, que diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Tudo isso eram angústias e medos reais. Por mais que estou tentando calar a nossa voz hoje, pastor, mas nada se compara como era a igreja primitiva. As pessoas eram tiradas de suas casas, mortas nas praças, porque professavam a Cristo, e nem por isso eles tinham medo. Por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir. Essa parte final é interessante. Quando ele fala do presente, ele quer dizer: olha, a dor que você passa agora, essa dor na coluna, essa dor que te atormenta, nada pode lhe separar do amor de Deus. E o porvir, quando ele diz: olha, o teu futuro, a tua família está em depósito diante de mim, nada pode lhe separar do amor de Deus. Nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Eu quero finalizar, irmãos, com a permissão do pastor. Gostaria de pedir que a igreja se levantasse para a gente orar. Não podemos negar. O mal, ele está a rodear. A Bíblia diz que o inimigo de nossas almas está como um leão. Eu acredito, pastor, que nós não vemos o mundo espiritual por uma finalidade. Porque se a gente visse o que acontece no mundo espiritual, se nós víssemos os demônios que nos arrodeiam tentando destruirmos, nos matarmos, a nossa mente a gente não aguentaria. Mas Deus tem cuidado da gente, menos nas horas que nós menos esperamos. Por muitas das vezes, o pastor estava contando aqui que teve um acidente, Deus tem cuidado de nós. Aleluia. Quantas vezes eu em estradas trabalhando, me livrei de alguns acidentes por milímetros, porque Deus tem cuidado de nós. Deus não lhe abandonou, meu irmão. Deus não nos abandona. Mas o que precisa é a gente entrar com humildade diante de Deus. Eu quero ver essa igreja aqui novamente aqui, lotada, irmão, na semana de oração, buscando a Deus, se humilhando a Deus, para que ela realmente experimenta qual seja a boa e agradável vontade de Deus para essa igreja, para que o povo entenda que ele tem um chamado, o povo entenda que a escola dominical não é perda de tempo, para que ele não entenda que o culto de quarta-feira não é perda de tempo, mas é um lugar que a igreja cresce, é um lugar que a igreja se fortalece, e ela sai aqui para engrandecer este mundo com a palavra do Evangelho. Aleluia. Querido Deus, Pai, como igreja, Senhor meu Deus, nós clamamos a Ti esta noite, ó Pai, para que nosso coração, meu Deus, primeiramente esteja, Senhor meu Deus, depositado em Ti, Senhor, porque o Senhor é o nosso maior tesouro sobre as nossas vidas, ó Pai. Em Ti nós temos esperança, em Ti nós temos, ó Pai, o depósito de nossas almas, ó Senhor. Mas não permita, ó Pai,
que o mal, ó Pai, que o medo venha imperar sobre a vida da tua igreja, ó Pai, mas que esta noite, ó Pai, essa seta do inimigo venha cair por terra, em nome de Jesus, ó Pai. As nossas famílias pertencem a Ti, ó Pai, esta igreja pertence a Ti, ó Pai, este bairro pertence a Ti, Senhor, e por mais que o Brasil diga que não, mas este Brasil pertence a Ti, ó Pai, porque nós fomos comprados com alto preço, com o sangue de Cristo, ó Pai, em nome de Jesus, ó Senhor. Nós queremos profetizar neste lugar, ó Pai, famílias restauradas, ó Senhor. Nós profetizamos neste lugar, ó Pai, cura, Senhor meu Deus, da alma, que a depressão não tenha lugar neste lugar, Senhor meu Deus, que aqui neste lugar, ó Pai, venha Deus somente glórias, aleluias, Senhor meu Deus, bendizeres a Ti, ó Pai, porque nós somos a Tua igreja, Senhor, e que mesmo isso que custa a nossa vida, ó Pai, nós vamos continuar dizendo que o Senhor continua salvando, libertando, curando, batizando e levando uma igreja santa para o céu, em nome de Jesus, ó Pai. Levanta neste lugar, ó Pai, verdadeiros adoradores, ó Pai, que te amam a Ti, ó Pai, sobre todas as coisas, e em nome de Jesus, ó Senhor, nos faça, Senhor meu Deus, vencer, ó Senhor, as nossas angústias, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, nós possamos ter intrepidez e coragem de falar, ó Pai, a todo aquele que necessitar, ó Senhor, com autoridade, Senhor meu Deus, sem temor, meu Pai, mas com coragem, que o Senhor é o Senhor Todo-Poderoso, o Salvador das nossas almas, em nome de Jesus, amém.